nós temos aqui nos nossos estúdios o jurista Fernando Cappano e o cientista político Paulo Ramires, que vão nos ajudar a analisar esse julgamento. Muito boa noite para vocês, muito obrigado por estarem conosco aqui. Eu quero falar primeiro com você, Fernando, pelo seguinte: essa pena de 27 anos já era esperada? E continua a pergunta, cabe algum tipo de recurso? Bom, boa noite. Já tínhamos a expectativa de que teríamos aí uma pena que se aproximaria dos 30 anos e cabe sim um recurso. O primeiro deles, o embargo de declaração, para sanar aí omissão, obscuridade, alguma contradição havida entre os votos dos ministros, especialmente a partir da dissidência aberta pelo ministro Fux. E depois, a princípio, haveria a possibilidade também de um embargo infringente, embora o regimento interno do Supremo diga que não, mas na lógica do amplo direito de defesa e contraditório, talvez esse recurso possa ser aceito e analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E para você, Ramires? Bom, é uma pena pesada, né? Mas a gente não pode esquecer que haviam 5 acusações, né? E a maioria dos juízes decidiu pela condenação. Isso vai gerar automaticamente uma discórdia, né, por parte dos bolsonaristas, que tentarão levar isso para outro âmbito, no caso o legislativo, tentando aprovar a lei da anistia. Se a lei da anistia for aprovada, se for colocada em votação e for aprovada, ela cancela esse julgamento? Ela anula esse julgamento? Ela deve parar nas mãos do próprio STF. E nós já vimos indicações dos próprios juízes que qualquer tentativa de anistia contra o que se supõe ser uma tentativa de golpe de Estado é inconstitucional. É uma cláusula pétrea à defesa da democracia. Bom, e a pena do colaborador Mauro Cid? Me parece que ela foi bem atenuada, mas acho que já deviam ser acertado isso antes, é isso mesmo? Era esperada essa pena pequena e em regime aberto? Sim, a rigor sim, porque ele é um colaborador da Justiça. E como colaborador da Justiça, ele faz um acordo prévio com o próprio Ministério Público Federal, na pessoa do PGR, do Procurador-Geral da República, e, portanto, essa pena pequena, já numa lógica de que ele não cumprirá regime fechado, já era esperada exatamente porque ele fez esse acordo de colaboração premiada e a própria lei prevê exatamente que as penas para os colaboradores sejam bem menores do que as demais penas para os demais réus. Agora, para vocês, o STF foi realmente coerente durante todo esse julgamento? Olha, eu chamaria atenção para a figura do Luiz Fux, né? Ele, em relação aos processos encaminhados contra o baixo clero, né, aqueles manifestantes do 8 de janeiro, ele foi muito mais rígido do que ontem, quando pronunciou o seu voto, atenuando, né, a acusação e absolvendo, inclusive, o Bolsonaro. E surgiu um elemento muito estranho, né, porque ele condena por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito o Mauro Cid, mas não faz isso com o Bolsonaro, né? Seria mais ou menos como culpabilizar o mordomo e não o patrão, né? Isso soou muito estranho na análise de juristas com quem eu pude conversar, inclusive. Você concorda com isso, Fernando? Olha, é verdade que o ministro Fux abriu uma divergência muito robusta, mas eu acredito, pelo menos a meu juízo, que ele não deixa de ter uma certa razão quando ele fez um paralelo com a ação penal 470, vulgo a ação do mensalão. O trâmite daquela demanda naquela oportunidade foi muito mais cuidadoso do que o trâmite desta demanda que culminou aqui na condenação do ex-presidente Bolsonaro. Então, me parece que é algo que a gente precisa realmente analisar, especialmente porque há pareceres de juristas, inclusive do professor Gustavo Badaró, que é um dos grandes processualistas desse país, asseverando, e está juntado lá no processo, que houve realmente um cerceamento de defesa, e isso é preocupante, porque se de fato há um cerceamento de defesa, isso precisa ser analisado, a meu juízo, inclusive pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agora, ontem o grande destaque, sem dúvida, foi o voto do ministro Fux, né? O que esse voto e o fato dele dar o voto de inocência ao Bolsonaro e aos réus, né, ajuda a oposição nesse momento de uma pressão pela anistia e até mesmo para recursos, por exemplo? Muitos analistas já avaliaram, né, qual que foi o impacto das falas do Fux ontem nas redes sociais, né? Sim. Inclusive, foi tido como o único magistrado de carreira, né, a julgar o próprio Bolsonaro. E claro que isso vai alimentar a proposta, né, do Centrão e do grupo bolsonarista para uma anistia. No entanto, a palavra final sobre uma anistia também deve ser do STF. Dificilmente isso vai ser
levado adiante. O risco que nós temos é a acentuação de uma radicalização desses grupos, né, que não contentes com o resultado, podem sim partir para outras vias. Esse é o grande temor que nós temos hoje. É o seu temor também ou não? Sim, certamente. Eu acredito que nós teremos uma lei, muito provavelmente, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, e essa lei será crivo do próprio Supremo Tribunal Federal, né? E é preocupante porque o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão, se eventualmente invalidar a lei da anistia, uma decisão que é contra-majoritária, em alguma medida contra a própria vontade popular, oriunda daqueles que foram escolhidos para estar lá no Congresso Nacional. Isso tende a elevar por demais a temperatura desse tipo de questão, e nós certamente veremos desdobramentos muito graves a partir daí. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.